Vivemos rodeados de luzes, mas seguimos no escuro. Os postes iluminam as ruas, as telas brilham dia e noite, mas a nossa consciência ainda rasteja na penumbra. Pagamos caro por energia, por conhecimento, por liberdade. Mas e se eu te dissesse que há mais de um século alguém tentou entregar tudo isso de graça? Energia limpa, tecnologia limpa. E a forma de conexão entre os seres humanos que dispensaria redes sociais, torres de celulares e governos. Seu nome era Nikola Tesla, e o mundo que ele queria nos dar foi apagado. Tesla não era um cientista comum. Na verdade, ele parecia não pertencer à sua época. Um homem que falava com pombos, que dizia receber visões de inventos inteiros em estados alterados de consciência e que via o universo como uma dança de vibração. Tesla acreditava que o universo era um campo vibracional e que tudo o que existe pode ser compreendido em termos de energia, frequência e ressonância. Ele não separava ciência e espiritualidade. Na verdade, ele via a espiritualidade como uma ciência ainda não compreendida. Enquanto os físicos da época falavam de matéria e força bruta, Tesla falava do campo etéreo, do éter universal, de uma fonte invisível que conecta todas as coisas. Ele não queria apenas eletrificar o mundo, ele queria acordar a humanidade para sua verdadeira natureza energética. Imagine um planeta onde a energia não precisasse ser gerada, mas apenas captada. Onde você não dependesse de fios combustíveis nem baterias, onde casas, carros, cidades inteiras recebessem eletricidades pelo ar, transmitida à distância de forma limpa e gratuita. Imagine também um sistema de comunicação que dispensasse satélites, antenas ou operadoras. Tesla falava da comunicação interplanetária, de utilizar ondas naturais da Terra para transmitir informações, de transformar o próprio planeta em um nó de consciência vibracional universal. Esse era o plano, esse era o mundo que ele queria nos dar. Mas quanto mais longe ele avançava, mais forte se tornava a resistência. Tesla não era um sonhador ingênuo. Ele sabia que mexia com as estruturas mais lucrativas do planeta. Energia gratuita significava o colapso das companhias elétricas. Comunicação livre significava o fim dos monopólios de informação. Consciência elevada significava o fim do controle. E então começaram a sabotá-lo. Primeiro, cortaram seus financiamentos. Depois, desacreditaram suas ideias. E por fim, silenciaram o seu nome. Muitos nunca ouviram falar dele na escola, outros o conhecem apenas como o inventor da corrente alternada. Mas quase ninguém sabe que Tesla construiu uma torre capaz de transmitir energia sem fio, que foi misteriosamente demolida antes de ser finalizada. Ninguém conta que após a sua morte, o FBI confiscou todos os seus cadernos e documentos e os classificou como ameaça à segurança nacional. O que havia ali? O que Nikola Tesla descobriu que era tão perigoso? O que os seus escritos revelam sobre a natureza da realidade? E por que até hoje esses documentos seguem trancados em arquivos secretos? Tesla dizia que o número 3, 6 e 9 eram a chave do universo, mas ninguém jamais explicou o que ele queria dizer com isso. Talvez porque compreender isso seria despertar. Ele afirmava que o corpo humano era um receptor de frequência e que doenças, emoções e pensamentos eram oscilações vibracionais específicas. Imagine o que isso significa. Imagine poder curar com frequência, comunicar-se por vibração, transformar o pensamento em energia e a energia em realidade. Agora feche os olhos por um instante. Imagine o mundo em 2025 se Tesla tivesse sido ouvido. As cidades seriam limpas, silenciosas e vibrantes. As casas não teriam fios nem contas de energia. A água seria purificada por campos magnéticos. Os transportes seriam antigravitacionais e os humanos viveriam em harmonia com a força da natureza, não como exploradores, mas como co-criadores. O conhecimento vibracional teria unido ciência e espiritualidade. A humanidade teria compreendido que a verdadeira evolução não é tecnológica, mas energética. Mas esse mundo não aconteceu. Por quê? Porque não interessa a certos poderes que você seja livre, porque tudo que Tesla oferecia desmontava os pilares da escassez, do medo e da submissão. Energia livre significava o fim da dependência. Comunicação interplanetária significava o fim da vigilância. Autoconhecimento vibracional significava o fim da manipulação.
Eles precisavam que você acreditasse que energia é escassa, que liberdade tem um custo e que a espiritualidade é uma crença, não uma ciência. Tesla era um risco, e como todo risco sistêmico, foi neutralizado. Tesla morreu sozinho em um quarto de hotel, sem família, sem fortuna, sem reconhecimento. Mas com ele morreu também a chance de um mundo diferente? Talvez não. Após a sua morte, mais de 80 baús de documentos foram confiscados, relatórios, esquemas, projetos, mas parte deles sumiu. Até hoje há rumores de que alguns desses planos caíram nas mãos de agências secretas ou foram vendidos a corporações que os mantêm em sigilo. Mas há quem diga que os cadernos de Tesla ainda existem e que estão voltando à superfície. Tesla nunca quis criar uma empresa, ele queria conectar consciência à torre que ele ergueu. Tesla nunca quis criar uma empresa, ele queria conectar consciências. A torre que ele criou, a Bodenclef Tower, não era apenas um transmissor de energia elétrica, era um símbolo. Ela representava a ponte entre o visível e o invisível, entre o saber científico e o saber espiritual, entre a humanidade que consome e a humanidade que vibra. E talvez mesmo demolida, essa torre siga ativa em outro plano. Tesla dizia que o espaço está cheio de sons e informações e que apenas precisamos de instrumentos certos para captar. E se esses instrumentos já estiverem dentro de nós? O mundo que Nikola Tesla queria nos dar ainda é possível, mas não será entregue por governos, corporações ou sistemas. Ele será despertado por cada um de nós. A energia livre começa quando você entende que a sua mente gera campos reais de vibração. A cura por frequência começa quando você percebe que emoções são pulsos elétricos que modam sua biologia. E a libertação começa quando você deixa de buscar no externo o que sempre vibrou dentro. Tesla não morreu. Ele ecoa nas ideias, nos sonhos, naqueles que sentem que há algo errado com essa realidade e estão dispostos a se reconectar com a verdade invisível. O mundo que Nikola Tesla queria nos dar foi sabotado lá fora, mas talvez esteja renascendo aqui dentro. E você, está pronto para acessá-lo?